Olá, hoje eu quero falar com você sobre identidade. É um conjunto de características que é possível distinguir pessoa ou coisas, pelas quais é possível individualizá-la. E na Bíblia Sagrada, nós encontramos alguns exemplos de pessoas que perderam sua identidade e de outras que ganharam uma nova identidade. Isso aí. Começamos pelo livro de Gênesis, quando Adão e Eva perderam suas identidades. Quando outrora conseguiam enxergar Deus, conseguiam conversar com Deus e ouvir a voz de Deus de forma nítida, de forma compreensível, de forma em que pudesse ouvir a voz do Senhor e obedecer e andar nos seus preceitos. Mas infelizmente, ao dar ouvido à serpente, um animal que a Bíblia relata como um ser vivo prudente, que tem paciência e dá o bote na hora certa. Ali então Adão e Eva perderam a sua identidade no momento em que ouviram, quando a serpente disse que eles não morreriam, que eles seriam como Deus. Mas quando Deus fez Adão, já fez conforme sua imagem e sua semelhança, ou seja, já tinha identidade. Então foram enganados, perderam suas identidades e saíram do lugar no qual Deus preparou para que eles pudessem habitar, o Jardim do Éden. Outro exemplo na Bíblia nós encontramos também ainda no livro de Gênesis, quando Esaú, que ele era o dono da primogenitura, através de Esaú seriam benditas as famílias da terra, pela promessa que Abraão recebeu. E aí temos também outros exemplos na Bíblia, diversos exemplos, de pessoas que tinham uma identidade e após perder a identidade foram pessoas que as suas histórias elas se tornaram não tão relevantes para os homens. Mas tem identidade também no Novo Testamento de Saulo, um homem que era perseguidor da Igreja de Cristo, perseguidor dos apóstolos, dos seguidores do Senhor Jesus. Matava os cristãos. Mas a partir do momento em que Saulo ganha uma nova identidade, ele passa a se tornar Paulo, o maior escritor do Novo Testamento, autor da maioria das cartas do Novo Testamento, o maior apóstolo que abriu igrejas na face da terra, Paulo. Esse pela qual instruiu outros apóstolos a se espalharem pelo planeta Terra e propagarem a mensagem do Evangelho. Mas eu quero voltar para o Antigo Testamento e falar sobre a identidade de um jovem que muitas pessoas a têm como bastardo, porque a Bíblia nos fala no Salmo 51, verso 5, que Davi, ele relata que em pecado me concebeu a minha mãe. E a Bíblia nos fala também em 1 Samuel capítulo 16, desde o verso 1, quando Deus rejeita o reinado de Saul, e Deus diz a Samuel que vai ungir um novo rei para ele ir até Belém, na casa do belemita, de Jessé. E lá nos deparamos com uma situação um pouco constrangedora, no qual nós passamos a conhecer e fazer uma comparação do Salmo 51, verso 5, com o capítulo 16 de 1 Samuel. Onde a Bíblia ela não esconde, ela é bem taxativa de falar sobre a diferença de Davi com os seus irmãos. De que Davi era ruivo. Por que não citou que era apenas um filho de Jessé que seria levantado a rei? Mas a Bíblia é bem taxativa quando fala de algumas características que diferem Davi dos seus irmãos. Davi, então, ele é ungido a rei
pelo profeta Samuel, que foi o primeiro profeta da Bíblia e o último dos juízes. Então Davi, ele adquire ali uma nova identidade, a identidade de rei, sendo um pastorzinho de ovelhas, um filho bastardo, que ficava com a parte pior do serviço, que não era digno de se sentar à mesa juntamente com seus irmãos, mas a partir do momento em que Davi é ungido a rei, o profeta Samuel disse que ninguém vai se sentar na mesa antes que chegue o teu próximo filho, Jessé. E a partir desse momento, Davi adquire uma nova identidade. Mas no dia seguinte, Davi volta para o pasto para cuidar das ovelhas, para proteger as ovelhas. Mas por que Davi foi ungido a rei e voltou para o pasto? Voltou para cuidar de ovelhas. Voltou a correr os mesmos riscos de enfrentar leões, lobos e ursos. Porque Deus não precisava de um processo para moldar Davi. Davi precisava de um processo para que ele se tornasse um rei de excelência. No capítulo 16, ainda no versículo 17, nós começamos a ver algumas qualidades que distinguem Davi de outros. Quando o rei Saul, ele é atormentado por um espírito maligno enviado da parte de Deus, porque tudo já estava se encaixando para que Davi assumisse a sua identidade de rei. Davi entra no palácio como um estagiário para ver como funciona. Aí então Davi se torna capaz de exercer o cargo de rei. Talvez você tenha uma identidade que você não assumiu ainda. E esta identidade que o Senhor te deu, já está na hora. Já está na hora de sair do estágio. O estágio é uma etapa de qualificação, de aprendizado. Está na hora de você vir comigo para levar este evangelho nos 4 cantos da terra, para propagar a voz do Senhor e anunciar as boas novas da salvação e dizer que Jesus ama o pecador e que tem um grande plano de transformação e que tem um grande plano de dar a salvação, a vida eterna para aqueles que se arrependerem e confessarem Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas. Fique na paz do Senhor, que Jesus Cristo te abençoe.